Bom dia, nessa nova semana de leituras bíblicas, como você já iniciou o texto ontem, nós estamos olhando para essa oração do Pai Nosso. O Pai Nosso que quer ser muito mais do que apenas uma oração rezada, falada, mas ela quer ser uma oração experimentada, vivida. Foi a oração ensinada pelo próprio Jesus. Muito mais do que apenas um jeito de orar, o Pai Nosso, Ele quer nos trazer um jeito de viver. E é isso que Jesus se pretende ao ensinar a oração do Pai Nosso. Muitas pessoas têm um certo preconceito por essa oração, justamente porque ela é uma oração decorada. Mas precisamos nos lembrar de que decor vem de dentro do coração. Lutero dizia sobre o Pai Nosso que uma oração com poucas palavras e com muita devoção, ela é ouvida por Deus muito mais do que apenas uma oração com muitas palavras e sem devoção nenhuma. Ontem nós podemos ver essa primeira prece da oração que fala que chama Deus de Pai, Pai Nosso. Essa palavra Pai, no original dessa oração, ela é escrita com a palavra Abba. Abba, que significa paizinho, papaizinho. Abba é a expressão de uma criança que está recém aprendendo a falar e ela balbucia esse nome. Jesus, então, ele traz essa dimensão da oração do Pai Nosso, dessa dimensão mais afetiva de Deus. Deus como um pai que nos pega como seus filhos. Uma criança que está recém aprendendo a falar, uma criança que está recém aprendendo a caminhar. Nós queremos ver no texto de hoje sobre santificado seja o teu nome. Essa que é a primeira sentença, a primeira prece da oração do Pai Nosso. E para isso nós queremos usar o texto de Isaías, capítulo 48, versos 17 e 18, que diz: assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor seu Deus, que lhe ensina o que é bom e o conduz pelo caminho que deve seguir. Quem dera tivesse prestado atenção às minhas ordens, teria experimentado paz que flui como um rio, justiça que o cobriria como as ondas do mar. Nós podemos perceber nessa primeira prece da oração do Pai Nosso, que é onde nós invocamos que a santidade de Deus seja manifesta. A santidade de Deus tem a ver com aquilo que Deus com a essência do caráter de Deus. Santidade, para que possamos entender, é o oposto do que é pecado. Quando nós falamos da santidade de Deus, nós estamos falando da sua santa justiça, da sua santa retidão, do seu santo caráter, do seu santo poder. Falar sobre a santidade de Deus é lembrar que Deus é um Deus justo, que Deus é um Deus honesto, que Deus é um Deus verdadeiro. Lembrar que Deus é um Deus bom, um Deus paciente, um Deus misericordioso, um Deus compassivo. Portanto, quando nós santificamos o nome de Deus, nós não estamos apenas fazendo isso com as nossas palavras. Santificar o nome de Deus, muito mais do que dizer e afirmar a respeito do caráter de Deus. É nós, como seus discípulos, vivermos segundo esse caráter, segundo essa mensagem que anunciamos. Santificar o nome de Deus, portanto, significa viver de um jeito santo, como o caráter do próprio Deus. Santificado seja o teu nome.